Eita, agora nós vamos entrar com as intervenções e com os recursos terapêuticos. É uma parte que eu amo fazer. Se preparem, vocês estão sentados? Todo mundo aí está respirando direitinho? Mas um novo dia que se inicia, a gente precisa amanhecer já com essa gratidão, esse brilho no olho, essa alegria de viver, porque a vida é uma só, queridos. Vamos lá, vamos iniciar com Mindfulness. Já ouviram falar em Mindfulness? Mindfulness é atenção plena. Nós precisamos nos conectar ao momento presente, ao aqui e agora. Agora é a hora. Mas, Gil, como é que eu faço para a criança exercitar essa atenção plena? Eu tenho em minhas mãos uma carta não, eu tenho aqui uma bolinha de sabão. Eu acho que ela já está meio fuleira, mas não sei se vocês estão enxergando aí a bola. Estão enxergando? Ah, que chique! Eu posso dizer para a criança o seguinte: cheire uma flor. Vamos imaginar que você agora está num belo jardim. Aí vocês montam um cenário na imaginação da criança, onde vocês estão passando por flores perfumadas. Aí você traz todo aquele contexto, bota uma musiquinha de fundo, som instrumental. Aí dizer para ela: agora vocês vão cheirar a flor e soprar a bolinha de sabão. Para fazer a média, eu já entrego a bolinha de sabão. Cadê, meu Deus? Onde é a câmera aqui? A câmera fica aqui, né? A minha marca já, né? Eu já jogo lá, já pá, boto meu telefone, porque aí se alguém ver, o pessoal já vai fazendo a propaganda, né? Então aqui nós temos esse recurso, que é o bolinha de sabão, que a gente pode trabalhar a respiração da criança. Gente, eu vou dar uma escapulidinha só para pegar os recursos e voltar, viu? Aqui, vou falar sobre Mindfulness, mas daqui a pouco eu vou explicar porque a Peppa está de máscara. Vocês estão vendo que a Peppa está de máscara? Eu vou explicar. Mas, antes de mais nada, vamos colocar a Peppa aqui no Mindfulness. Uma outra forma de a gente trabalhar isso com a criança é solicitar que a criança se deite e a gente coloca aqui nela, no abdômen, no diafragma, e pede a ela para levantar o bonequinho e trazer ele de volta. Quando a criança faz a respiração, ela começa a movimentar o bonequinho e automaticamente isso vai provocar o relaxamento nela. Eu vou solicitar que a criança se deite e vou pedir que ela movimente a Peppa. Vamos movimentar a Peppa. A Peppa precisa se mexer porque ela não pode ficar com os músculos parados. A Peppa tem que se movimentar para ela ficar feliz. Então vamos movimentar a Peppa. Aí a gente, ó. Ok? Temos diversas formas de promover o relaxamento, a atenção plena da criança. Eu posso solicitar que a criança caminhe pelo meu consultório, olhando cada detalhe. O que você está vendo agora? Eu posso trabalhar com os órgãos do sentido. Mindfulness, a proposta da atenção plena, é você justamente trazer tudo para o seu sistema sensorial. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe utilizar da forma que deveria o nosso sensorial. Ok? Então tá. A Peppa está mascarada aqui, ó. Estamos passando por esse processo do Covid-19, que é um processo bem desafiador para todos nós. O máximo que nós pudermos suavizar esses impactos para nossas crianças é melhor. Porque a criança não precisa entrar em pânico por conta disso. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer adaptações em casa, colocar máscara nos bonequinhos para que a criança tem um entendimento da importância, mas também que ela não entre em pânico com todo esse processo que está acontecendo. A gente não precisa provocar uma catástrofe na criança por conta do Covid-19. Nós adultos precisamos entender as particularidades, a forma de nos protegermos, de proteger a criança, até para que ela entenda. Ela precisa entender porque ela está dentro de casa esse tempo todo. Ela precisa entender porque a escola dela modificou, está com os trabalhos online. Agora procure trazer esse movimento para ela, essa informação, da forma mais suave e mais lúdica possível. Vou trazer agora um outro recurso para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu tenho que ter o meu roteiro. Vamos lá. Recurso importantíssimo para nossa prática é o livro que muitos chamam de livro sensorial. O que é que nós temos nesse livro? O que é que nós podemos trabalhar com esse livro?
Eu posso trabalhar a emoção com o meu paciente. Deixa eu colocar aqui na página da emoção, para que a gente possa ter uma ideia de como funciona esse livro. Deixe-me ver. Pam, 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 param, param, pam, pam. Ó, aqui em Salvador tem pessoas que trabalham com esses recursos. Aliás, tem uma pessoa que trabalha. Caso vocês queiram, depois vocês me chamam lá no Insta, qualquer coisa que eu passo o contato dela. Vamos dizer aqui, por exemplo, nós já entendemos que para trabalhar com mudança comportamental, a criança precisa reconhecer as suas emoções. Então aqui, por exemplo, quando um coleguinha pega o nosso lanche que a gente não gosta que ele pegue, como é que a gente se sente? Com raiva. Nós vamos contextualizar isso com o dia a dia do nosso paciente. O que é que papai e mamãe fazem que você fica bem assim, com a carinha assim? Aí ele vai dizer, quando o papai não me leva pro parque. E quando você tá passando assim na rua, que você vê uma barata voando, ou algo que participe do contexto dele. Aí ele fica como? Ele toma um susto. Observe que aqui, ó, é um bonequinho, é masculino. Nós podemos ter 2 livros sensoriais para que a gente possa trabalhar na perspectiva do menino e na perspectiva da menina. Tá certo? E assim a gente vai trabalhando as emoções. Muito embora questões de aprendizado, elas fazem parte do contexto da psicopedagogia, muito mais do que a psicologia. Eu falo questão de aprendizado realmente nos transtornos do aprendizado mesmo. Quando a gente fala de, por exemplo, dislexia, descalculia, isso é um tipo de transtorno que pertence para o tratamento os psicopedagogos. Entretanto, entendendo as conexões sinápticas como promoção de bem-estar também para a criança, eu gosto também de trabalhar com eles, letras, números, porque eu estou provocando, eu estou ativando zonas do cérebro dele que precisam ser ativadas para que eu tenha um trabalho palpável. Aqui vocês estão vendo que temos as vogais, a E, I, O, U, e nós temos também o índio, o ovo, o urso, a abelha, a estrela, que a gente pode fazer o contato, né? Eles vão aqui fazendo a ligação e isso vai provocar, de certa forma, um aprendizado. Quando nós falamos em aprendizado, é muito importante que a gente lembre de Piaget. Piaget fala o seguinte, que para que promova o aprendizado é preciso que a gente primeiro provoque o desequilíbrio, que é a curiosidade, depois nós entramos no processo chamado de equilibração, para que depois aconteça o aprendizado. Então, sempre que vocês trouxerem um processo que vocês querem que a criança aprenda, provoque a curiosidade delas. Esconda, diga que estava esse final de semana todo preparando uma coisa importante para elas, então elas vão chegar desesperadas para saber o que é que passa, o que é que acontece, o que é que aconteceu, entende? Então aí, em seguida, você vai e oferta a sua proposta de trabalho para aquele dia. Olha como é legal, gente. Aqui nós podemos trabalhar, que é uma espécie de jogo da velha, olha. E a gente vai trabalhar memória. Eu posso trabalhar a memória da criança. E memória faz parte de quê? Da cognição, né? Ó, o hipopótamo. Ai, que coisa linda, gente. Olha pra isso. Então a gente vai promovendo aqui uma espécie de jogo da memória e também jogo da velha. A gente cria desafios. Criança, ela precisa ser desafiada. Dependendo da idade, a gente já pode promover desafios. Eu ganhei, agora é a minha vez de iniciar o jogo. Com isso você está fazendo o que com ela? Implementando desafios, limites, e tudo isso é importante para que ela comece a exercitar, para que ela tenha uma qualidade de vida. E vai preparar ela para a vida dela futura, né? Para todos os momentos da vida dela. Aqui nós temos os dominós, com seus respectivos números, suas quantidades. E aí vai variar muito da nossa criatividade, a gente pode trabalhar de diversas formas. Aqui nós vamos trabalhar higiene. O paciente com TEA, às vezes, precisam ter esse dispositivo para que eles entendam a importância da escovação. Muitas vezes a gente precisa colocar isso fixado
no banheiro, no lavabo, para a criança que tem transtorno do espectro autista, para que ela reconheça o momento exato de fazer essa higiene pessoal. Então aqui, ó, nós temos aqui o processo de escovação. Aqui é uma escovinha. Ai, que coisa fofa, gente. Aí eu viajo nessas coisas, viu? Então aqui está a escovinha. Eu não lembro onde foi que estava grudado, mas estava aqui em algum lugar. Aqui em cima. Temos aqui também que a gente pode trabalhar a memória da criança, junção de partes que vão completar um todo, é importante. Olha só aqui os pares, olha que beleza. Tá vendo que maravilha, o cachorrinho, tudo sempre com aquele agarradinho, viu? Que é o que chama de... esqueci o nome agora. Velcro. Então aqui a gente pode trabalhar de diversas formas. Aqui a emoção, como eu já falei. Tem muitas crianças com TDAH e TEA que elas não conseguem amarrar o cadarço. Por quê? Porque existe uma falha no processamento dessa informação. Como é que eu faço? Eu preciso trazer para elas o movimento para que isso promova uma conexão sináptica. Elas entendem que ali é um cadarço que precisa ser amarrado, mas na hora de trazer essa informação para o manuseio, existe essa falha. Então a gente precisa fazer esse treino, trazer isso para o consultório, generalizar. Lembram que a gente precisa generalizar sempre os nossos aprendizados? Generaliza, e aí para que a criança consiga começar a desenvolver isso em casa. Eu posso fazer isso aqui também como desafios. Quando a criança se sente aguçada, não esqueçam disso, ela produz muito mais. E aqui são várias figuras, ó, vários tipos de figuras. Aqui é um recurso terapêutico. Espera aí que eu vou buscar mais. Temos aqui também as historinhas. Esse recurso terapêutico também produzido aqui. Essa aqui, por exemplo, é a história da Bela e a Fera. Eu posso atrelar essa história a acontecimentos do cotidiano dela. Eu posso simplesmente utilizar essa história só para formar aquele vínculo que eu preciso com a minha paciente, com o meu paciente. Vem um livreto, A Bela e a Fera. Eu vou contando a história e vou trabalhando isso com o paciente. O paciente vai pegando aqui as figuras, vai pegando aqui os personagens e a gente vai interagindo. Como eu falei para vocês, lembram da aliança terapêutica? A aliança terapêutica é muito importante para que a terapia funcione. Não existe funcionamento de psicoterapia se não tiver essa aliança terapêutica. Vocês já entenderam, né? Então, vamos fortalecer a cada dia o prazer do paciente estar lá com a gente, o prazer do paciente em confiar na gente. Outro recurso importante para estabelecer conexões sinápticas. Quebra-cabeça. Não só conexões sinápticas, eu posso trabalhar várias questões emocionais com o meu paciente. Geralmente, eu tenho quebra-cabeças unissex, masculinos, femininos, de várias complexidades. Começa com pouca complexidade, aí a gente vai ampliando. E isso nós vamos trabalhar também com o processo de regulação emocional desse paciente. Vamos dizer que é um paciente que tem baixa tolerância à frustração. O que é que eu faço? Eu pego um time do meu celular e vou dizer para ele o seguinte: você tem 1 minuto para montar 10 peças. Aí eu dou 1 minuto, na hora vai alarmar o celular e aí vamos dizer que ele não consiga. O que você está sentindo agora que você não conseguiu? Lembre de alguma coisa que aconteceu em sua casa, que você ficou muito chateado porque você não conseguiu. E nós vamos reestruturar isso aí. Nem sempre na vida a gente consegue tudo que a gente pensa, tudo que a gente precisa. Observe que tudo a gente traz a generalização. Nós precisamos ampliar. Não fechem os ensinamentos no consultório, única e exclusivamente. Por quê? Porque o que a gente precisa é do melhor rendimento, melhor funcionamento dele no cotidiano, na vida normal. Tem mais recursos aqui. Vamos lá. Aqui é um recurso muito legal. Aqui é farinha. Vocês estão ouvindo
o barulho mais fininho. Nós temos aqui o arroz. Nós temos aqui miçangas, aquele colar velho que não presta mais pra nada. Ó. Aí eu posso trabalhar com o paciente equilíbrio. Eu posso trabalhar com o paciente empatia. Eu toco duas, você toca duas. Pam, 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 pam. Eu posso trabalhar com o meu paciente várias modalidades comportamentais com simplesmente essas 3 garrafinhas. Ok? Espera aí que eu vou pegar mais. Aqui eu trouxe para vocês o potinho da calma. Mas Gil, como é que faz isso? Super fácil no YouTube. Vocês vão pegar, aqui tem água, anilina, as velhas miçangas daquele celular que não presta mais, areia prateada. E esse potinho da calma, ele é meio que psicodélico, ele vai trazendo esse movimento que realmente mexe com várias zonas cerebrais que liberam dopamina, por isso o paciente ele fica tão calminho. Você pode criar isso no consultório e você pode também criar o potinho da calma no consultório com a família, com o paciente, e pode generalizar, pedir para que crie em casa. Aí você vai fortalecer o vínculo, a relação familiar, além de promover uma ferramenta que vai trazer tranquilização também. Eu tenho de várias cores, esse aqui é um amarelinho, não sei se vocês conseguem enxergar bem aí no vídeo, esse aqui é um verdinho. Eu tenho também vermelho, vai depender muito da demanda que o paciente está trazendo, se for alguma coisa, né, relacionada muito forte a sangue, aí não sei se é adequado vocês utilizarem no momento. Deixe-me ver, gente. Eu tenho também aqui, esse recurso é muito importante que vocês tenham, é o João Teimoso, estão vendo aí? É aqui um tipo de recurso que a gente precisa encher. Eu posso até fazer isso com o paciente em consultório. A gente vai pedindo para ele encher, ou então trazendo uma bombinha. Tudo que provoque a interação é importante. Esse boneco teimoso é muito importante para você trabalhar a questão da raiva com o paciente. O paciente pode esmurrar esse boneco teimoso no momento que vier a raiva e a gente generalizar para outros comportamentos. Quando você estiver na escola, que você sentir raiva, você dá um passo para trás, vira, vai fazer uma outra coisa, depois você volta. Não precisa bater no coleguinha, entende? A gente pode trazer várias formas de trabalhar com essa raiva com o paciente. Sem contar também que aqui é um recurso importantíssimo para trabalhar o medo. Eu posso muito bem bater nesse medo e conversar com ele e dizer: eu sou muito mais do que você. Ou abraçar esse medo, caminhar lado a lado, porque muitas vezes é esse medo que vai nos fazer mais fortes lá na frente. É um enfrentamento, a aceitação das nossas particularidades que vai fazer com que a gente seja mais forte. É importante que a gente tenha esse recurso. Não é caro, vem de qualquer loja e é muito interessante que você tenha. Gente, isso aqui é uma lente. Vende também em papelaria. É um tipo de recurso que você pode trabalhar distorções cognitivas. Vamos imaginar que o paciente traga algum problema. Ele traz aquele problema como catastrófico. Nós fazemos uma analogia com a lente de aumento. Eu posso escrever a palavra problema, bem pequenininha, e colocar a lente de aumento. Aí eu posso dizer para o paciente: tá vendo? Esse problema é pequeno ou grande? Ele vai dizer: é pequeno. Agora coloque a lente. Você já percebeu que às vezes a gente acha que o problema é grandão porque a gente está enxergando ele de forma grande? Mas se a gente enxergar ele de uma outra forma, ele pode ser pequenininho e às vezes está grande só na nossa cabeça. E vamos trabalhando com ele distorções cognitivas. Deixa eu pegar mais recursos. É importante, gente, que a família terapêutica, como eu falei para vocês no início, ela tenha o máximo de raças possíveis e tenha o máximo de personagens possíveis. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o abusador da criança é um amigo do pai. Ele não faz propriamente parte daquele ciclo familiar.
Então, é muito interessante que a gente amplie a quantidade de participantes dessa família terapêutica. Porque às vezes você vai interagindo com a criança, vovô, vovó, e aí traz alguns personagens de fora, quem faz na sua casa, quem visita, e aí você acaba promovendo essa ampliação de consciência da criança. Quando você traz mais personagens. Então não limite a família terapêutica única e exclusivamente só os personagens da família. Deixe-me ver. Recurso importantíssimo aqui, gente. Quadro de rotinas para criança com transtorno espectro autista. Obviamente que a gente precisa criar essa rotina em casa, mas até para a gente deixar isso claro para a família na psicoeducação, é importante que vocês tenham esses materiais. Vão construindo o seu repertório de materiais para atendimento psicológico, porque facilita muito o momento da implementação destes comportamentos. Observe aqui que tem Gilmara, tá vendo eu? Gatíssima, sentada aqui toda chique. Então, aqui o paciente ele vai começar a entender a rotina dele. Vamos dizer, quarta-feira ele vai acordar, vai no banheiro fazer xixi, cocô, escovar os dentes, beber o suco, não sei o quê. E nesse dia é o dia da terapia com Gil. Eu preciso trabalhar sempre com a mãe do paciente, com a família do paciente. Eu sempre falo mãe, né, gente? É porque existem vários estudos onde a mãe é a principal responsável por levar para terapia, para fazer todos esses acompanhamentos. Por isso eu me refiro muito à mãe, mas é a família de modo geral. Eu preciso trazer a esperança sempre para essa mãe. No momento do treinamento de paz, eu trago a esperança para ela. Eu deixo bem claro para ela de que é importante que ela invista na promoção desses comportamentos, dessa rotina, para que a criança tenha mais qualidade de vida. É importante que ela tenha a esperança de que o filho dela está aprendendo aqueles conteúdos. Porque se a mãe perde a esperança, aí já não tem como a gente dar continuidade ao trabalho. As mães, a família do paciente com autismo, às vezes elas entendem que ali não tem mais nada que se promover de aprendizado e acabam negligenciando potências que a criança talvez até tenha para desenvolver. Então, fica a dica. Eu tenho no masculino, para trabalhar com meus pacientes do sexo masculino. E eu tenho também esse recurso em feminino, rosinha, tá vendo? Aqui onde Gilmara já está, ó. Gil já está aqui, mas se aproximando para o horário do almoço. Isso vai variar muito do horário em que a criança tem a psicoterapia comigo, tá vendo? Olha que lindinho. Eu amo recursos terapêuticos, gente. Amo demais. Outro recurso que vocês podem fazer também com caixa de sapato. Observe que aqui é a galinha pintadinha, tá? Aqui é a galinha pintadinha, que foi feito em emborrachado, que é conhecido também como EVA. Simplesmente vocês vão colocar e fazer um buraco na boca. Eu posso trabalhar regulação emocional, eu posso trabalhar limite, regra, eu posso trabalhar várias coisas com o meu paciente. Observe que aqui em minha mão tem aquela bolinha do desodorante Rolon, aquele desodorante que a gente usa. Então todos os desodorantes, a grande maioria, quando eu uso, eu já higienizo e guardo as bolinhas, porque pode me servir para alguma atividade. Aqui o que eu faço, ó, eu coloco a bolinha e a gente vai fazer o desafio para ver se a gente se consegue. Vou tentar o máximo possível mostrar para vocês. Os desafios, o desafio no caso é a gente colocar o máximo de bola possível naquele tempo que foi estipulado. Eu participo da brincadeira, participo também. E se for interessante para promover uma aceitação do paciente, eu posso até forçar a perder no primeiro momento, para que ele vá entendendo esse processo de ganhar e de perder. Ó, eu perdi, fiquei triste, mas tudo bem. A gente sempre perde, na vida a gente perde e ganha. Eu posso trabalhar, eu perder no início, depois eu posso tentar melhorar o meu desempenho, desafiar ele. É interessante que a gente saiba as estratégias que vai utilizar com o paciente. Mas aqui está um recurso muito bom. Gente, nós temos muitos recursos, certo? Mas agora a gente vai trazer mais a questão aqui de outras técnicas também, por conta do nosso tempinho. Então vamos lá.
Existe uma técnica chamada vulcão. O vulcão, a gente trabalha com transtornos disruptivos. Treinamento cognitivo, o vulcão. Eu me irrito, eu explodo e eu me arrependo. A gente vai fazer uma analogia desse paciente com TOD, por exemplo, com um vulcão. Em que momento esse vulcão está entrando em erupção? Ele está entrando em erupção quando alguém pisa no meu pé, quando alguém me empurra, ou quando alguém... Então, o que é que eu sinto quando esse vulcão... quando esse vulcão está prestes a entrar em erupção, meu coração acelera, minha boca fica seca. A criança, ela começa a entender as reações que antecedem um momento de explosão. O que é que eu vou ter com isso? Um entendimento, um autoconhecimento que lá na frente vai promover várias coisas extremamente interessantes, positivamente para a criança. Enfrentamento do medo. Você sabia que os medos são como essas bolhas? Eu posso trabalhar também com... Cadê, gente? Bolinha de sabão de novo. Você sabia que os medos são como essas bolhas? Elas crescem, parecem enormes, muito flutuantes. E depois elas vão para longe, vão se desfazendo, se desfazendo. O medo é assim. O medo, ele vem como uma onda do mar, que ela cresce, cresce, cresce. Depois ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Um dia desse eu recebi uma paciente com o pai dela. Ela, deixa eu ver, quantos anos? 7 anos. A queixa principal, não consegue mais dormir, porque tá com medo do momo pegar. Não sei se vocês se recordam, mas uma peste de um tal de momo aí apareceu no semestre passado, ano passado, para atormentar nossas crianças. Aí o pai trouxe para mim já desesperado, porque a criança já estava sem dormir, a produtividade na escola caiu bastante. E aí eu trabalhei com ela da seguinte forma. Primeiro, para ter um entendimento de como é essa relação dela com esses coleguinhas, como é que funciona, por que ela acha que os coleguinhas fizeram isso com ela, até para promover o processo de empatia mesmo na criança e tal. E aí depois eu trabalhei com ela o medo do momo como uma espécie de barco à vela. Eu entendo que problema ele precisa ser tratado. Então, não é porque a criança está com medo do momo que eu não vou pronunciar o momo na psicoterapia para tratar. Então, eu trouxe para ela o processo da imaginação. Vamos imaginar que o momo... E aí ela começou a imaginar, ela chorou um pouco. E claro que houve uma preparação. Isso não foi na primeira, na segunda e na terceira sessão. Foi lá para a quinta sessão. Precisamos fazer aliança, fortalecimento desses vínculos para a criança não entrar em colapso. Então, ela imaginou o momo, ela ficou triste. Vamos imaginar que o momo está no barco... E esse barco tá no rio. E vamos agora soprar esse barco para ele ir bem para longe. Agora você tá vendo o barco bem pequenininho. Aí você vai, você vai soprando e aí ela já começou a fazer o processo de quê, gente? De mindfulness também, né? Da respiração, da atenção plena. Então você vai soprando esse barco, soprando, ele vai ficando pequenininho. E eu percebia na face da criança que quanto mais ela deixava esse barco distante, ela sorria. E aí ficou bem longe, até que desapareceu. E aí eu já implementei também outras, eu não sou menina, né? Já implementei também outras imaginações com ela, e aí você se sente leve, já sai daquele contexto do barco à vela, e que tal, e que você se sente num lugar seguro, e é muito cheiroso, perfumado. Fui trabalhando todo sensorial. A criança, ela conseguiu ter uma resposta muito satisfatória, ela conseguiu dormir. E ela, todas as vezes que pensava no momo, não significa, gente, que a psicoterapia vai eliminar aquele fator estressante da criança. Mas significa que a criança vai saber interagir com ele. A terapia cognitivo-comportamental é assim. Ela não elimina, ela faz com que você saiba lidar com aquilo. E aí nós temos aqui também uma técnica importantíssima para você trabalhar com a criança, que é o roleplay. Uma certa vez eu tinha uma paciente com TDAH, onde a queixa principal da mãe era: na escola é problema o tempo todo, doutora Gilmara. Ela briga com as crianças não gostam dela, e a mãe também tinha uma crença de desvalor, onde potencializava isso na criança. E eu fiz, depois de algumas sessões, primeiro trabalhei a motivação dela, trabalhei o autoconhecimento, trabalhei várias questões internas e depois fiz uma técnica de roleplay.
Que é roleplay, é a troca de papéis. Coloquei ela no lugar da coleguinha e fiquei no lugar dela. No processo de interação, ela começou a dizer várias coisas de processo de percepção negativa dela mesma. Poxa, fulana, você é muito chata, você não respeita o direito do outro, você sempre vem pra frente da fila, você sempre... E chegou um momento, ela tinha 10 aninhos, teve um momento que ela ficou assustada com tudo que ela estava falando com ela mesma. Aí eu disse, e aí, Ju, o que é que você conclui com isso? E eu sou muito chata, viu? Ela ainda brincou assim, eu sou muito chata. E o que é que nós podemos fazer então para melhorar isso aí? Então, a roleplay, gente, é uma técnica importante para a gente trabalhar com a criança. Temos também o treino de habilidades sociais, que vocês vão receber aí o link do vídeo, que é fantástico para trabalharmos habilidades sociais. E eu vou mandar também vários links de vários vídeos para vocês trabalharem raiva, medo. São vários vídeos que a gente utiliza. É importante que vocês possam levar o notebook de vocês para um ambiente de trabalho ou até o celular mesmo para mostrar esse vídeo e psicoeducar o paciente. Eu prefiro ter o meu notebook porque a imagem é maior e aí eu desvinculo um pouquinho a criança dessa tecnologia do celular, tal, eu mostro no meu notebook e eu acho que fica uma interação melhor. As habilidades sociais, eu vou mandar tudo para vocês, de assertividade, de empatia, autocontrole. A técnica de autoinstrução para a criança, ela é fenomenal. Como é autoinstrução? Eu vou instruir o meu psicológico, o meu cognitivo, para que ele reaja da forma como eu gostaria que ele estivesse, como eu gostaria que ele reagisse. Vamos dizer que a criança está numa situação extremamente desconfortável. Aquela situação que ela já percebe que vai perder o controle. O que é que ela vai dizer para ela mesma? Eu estou bem, eu estou tranquila, eu já aprendi com Gilmara que eu não vou reagir, tá tudo certo, daqui a pouco vai passar. Até para crise de ansiedade. Pode ter um cartãozinho de enfrentamento com desenhos, dependendo do nível da idade da criança. Eu estou muito bem, é igual a onda do mar, minha respiração está assim, mas já vai passar. Já tive outras vezes e fiquei bem, tá tudo certo, tá tudo em paz. Eu sou uma pessoa feliz, aí isso já vai levando também para as afirmações positivas. Bem